Meus irmãos, graça e paz, mais um dia da nossa leitura bíblica. Hoje, partindo de Levítico capítulo 15, o texto vai tratar acerca dos fluxos ou dos fluidos corporais, tanto da questão da mulher, da questão da menstruação, quanto da questão do homem, da questão seminal, que ocorre naturalmente na relação matrimonial. Em ambos os casos, a pessoa em contato com tais fluidos se tornava cerimonialmente impura. Obviamente, obviamente as duas preocupações se tratavam da questão da higiene e também da questão do templo, que a gente vai tratar um pouquinho depois. Porém, além dos fluidos ou dos fluxos naturais, o texto vai tratar principalmente dos fluxos que são anormais, sejam por doenças sexuais ou, ou não, no caso de um fluxo extremo feminino. E o texto vai tratar que esse tipo de fluxo era semelhante à lepra. Então a pessoa que estava nessa situação, ela tinha que viver afastada. Ela tinha que estar distante, principalmente, como eu já citei aqui, por questões de higiene. Né? Como não haviam diagnósticos precisos, não haviam medicamentos precisos, então tudo deveria se tomar muito cuidado. Também semelhante à lepra, quando uma pessoa tocasse em alguma coisa, por exemplo, sentasse numa cama ou numa cadeira, quem sentasse naquela cadeira onde aquela pessoa enferma sentasse se tornaria também impuro até o final do dia. E quando essa pessoa se tornava impuro, era necessário seguir alguns passos. E esses passos colocariam ou trariam de volta essa pessoa para que pudesse estar cerimonialmente impuro e oferecer os seus sacrifícios ou estar diante do Senhor. O primeiro deles era lavar as vestes. O segundo se tratava de tomar um banho, né? E o terceiro é justamente aguardar até o final do dia, para que a partir daí ela pudesse retornar às suas atividades espirituais diante do Senhor. E embora existisse a questão de higiene, né, uma questão de não se identificar muito bem o tipo de doença e poderia ser contagiosa ou não, o versículo 31 trata do principal objetivo, além dos outros que são importantes, que é justamente na questão do templo. E o versículo 31 fala sobre contaminar o santuário, ou seja, a reverência ao santuário, ela era extrema, ela era totalmente necessária por causa da banalização. Deus não é um Deus de banalizações, por isso temos que estar muito atentos aos detalhes, aos pormenores de uma vida, principalmente quando nós tratamos da vida cristã. Então, o capítulo 16 do livro de Levítico trata do dia do perdão, o dia da expiação a todo o povo. E alguns pontos são interessantes. O primeiro se trata da purificação sacerdotal e também a oferta pelo perdão do sacerdote. Obviamente, quando nós olhamos para Cristo, nós temos Cristo como sacrifício perfeito, porque, conforme diz a carta aos Hebreus, ele é o sumo sacerdote para sempre. Ele não passou por nenhum período de purificação, porque ele é santo, porque ele é Senhor, porque ele é puro, sem mancha nem mácula, conforme diz o texto bíblico. O segundo ponto a ser notado é que o sacerdote ele incendia ali o altar de incenso de maneira que se cobria todo aquele local com a fumaça do incensário, representando a glória de Deus. É Cristo sendo glorificado pelo Pai, conforme ele diz em João capítulo 17, e versículo 1, glorifica o Filho. É Cristo no tabernáculo celestial, envolvido por toda a sua glória. O terceiro aspecto são os dois animais, os dois bodes que eram colocados como oferta pelo perdão. Então, um desses bodes, ele era morto, e o seu sangue era aspergido sobre o propiciatório. E esse, obviamente, representa a Cristo, como aquele que derramou o seu sangue para que nós pudéssemos receber o favor, receber o perdão de Deus, nos tornar propício ao Pai.
O segundo bode, ele não era morto, ele era enviado ao deserto de maneira a levar aqueles pecados e, obviamente, também representa Cristo, aquele que tira o nosso pecado e lança no mar do esquecimento. Então, todos os aspectos do dia do perdão apontam diretamente para Cristo e o seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, o capítulo 16 trata do embate entre Jesus e os fariseus, Jesus apontando a sua incredulidade, dizendo que, assim como os ímpios, assim como os incautos, sabiam dizer através do céu se iria chover no outro dia ou não, porém eram incapazes de interpretar todas as profecias e verificar os sinais que apontavam para Cristo. Então eles pediam um sinal. Jesus falou que o único sinal que eles teriam seria o sinal de Jonas, que obviamente eles também não entenderam. A continuidade do capítulo 16 nos mostra alguns pontos interessantes. Versículo 5, Jesus fala acerca do fermento dos fariseus. Os discípulos demoraram um pouco para entender, mas por fim compreenderam que a doutrina dos fariseus era ruim. No versículo 13, Jesus ele questiona os seus discípulos, perguntando o que os homens estão falando, quem é o Filho do Homem? E eles começam a responder. No versículo 15, Jesus faz a pergunta aos discípulos: e vocês? Quem vocês dizem ser o Filho do Homem? Então Pedro, mais uma vez, demonstrando ali a sua impulsão e a sua firmeza também, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o interessante deste capítulo é que logo à frente, esse Pedro que demonstrou fé, demonstrou firmeza em suas palavras, se deixou ser usado pelo maligno. O texto vai dizer que Jesus estava falando acerca da sua morte, que ele sofreria, que ele morreria, e Pedro vai dizer: Senhor, não faça isso contigo mesmo. E Jesus vai dizer: arreda de mim, Satanás. Obviamente não foi a Pedro, mas infelizmente Pedro teve esse lapso em que deixou o diabo usar a sua vida. Para finalizar então o capítulo 16 do livro de Mateus, Jesus faz uma grande promessa, que aquele que perder a sua vida por amor a ele, acharia. Então, para nós fica esta grande palavra, que possamos entregar a nossa vida ao Senhor, assim como ele entregou a sua vida por nós. Certamente acharemos a nossa vida e teremos vida eterna. Que o Senhor Deus te abençoe, boas leituras e fique com Deus.